Olá, muito boa noite. Hoje a gente vai ter aqui uma palestra rápida, rápida de 1 hora, né, em que a gente vai falar sobre o mercado de trabalho de terapia de casal. E temos algumas pessoas aqui e vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu só peço que fique com o microfone desligado enquanto isso, né? Levanta a mãozinha, manda uma mensagem no bate-papo e aí a gente começa. Eu respondo vocês. Meu objetivo aqui é mostrar o mercado de trabalho de terapia de casal e mostrar as abordagens que eu trabalho e que eu recomendo, justificar por quê, né? É claro que eu estou em um processo de começar a querer vender meu curso de terapia de casal, né? Então isso também é um esquenta, né? Para vocês. Eu estou 90% do material do curso concluído, mas aí no final eu falo um pouquinho do curso. Não vou vender agora porque ainda não estou vendendo, tá? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Mikitchuk. Estou envolvido com psicoterapia há mais de 20 anos, dedicado à psicoterapia há 10, dedicado 100% a 10. As minhas linhas de atuação é mais TCC, utilizo hipnose clínica, mas também eu bebo de fontes de outras abordagens também. Foi citado aí, por exemplo, terapia centrada na pessoa, de Carl Rogers. Eu sou um apaixonado, adoro, mas também entra em conflito, né, TCC e terapia centrada na pessoa, uma diretiva, outra não diretiva, enfim, mas eu bebo de alguns conceitos, eu bebo de recursos, eu bebo de ferramentas de outras áreas também. E há pouco tempo eu comecei a falar para as pessoas que eu sou especialista em terapia de casal também. Geralmente as pessoas me veem como uma referência em terapia de transtorno alimentar, ou me conhecem pelo meu curso de hipnose clínica. E é uma coisa assim, terapia de casal é sempre um recurso que eu uso pessoal. Por quê? Eu trabalho com transtorno alimentar. Quem já viu alguma palestra minha, sabe que transtorno alimentar, que a gente está falando de compulsão, anorexia, bulimia, é chumbo grosso. A gente está lidando com terapias complexas, terapias longas, terapias tensas, terapias que fazem com que o terapeuta precise mais ainda do seu próprio terapeuta, né? Porque a gente lida com, vamos dizer assim, tem terapeuta que fala, é tão difícil lidar com pessoas com ideação suicida, né? Se a gente está falando de anorexia, ideação do suicídio é um sintominha, né? Então, assim, são terapias bem tensas, né? E eu uso terapia de casal como uma forma de eu ocupar minha agenda também. Gosto, que é recompensador também, mas é uma forma meio de eu desopilar um pouco, sair um pouco desse nível de carga que a terapia de transtornos alimentares me traz, para uma terapia que também tem carga, também tem estresse, mas não é tão tensa, sabe? Vamos dizer assim, você não tem cliente que pode morrer, né? Eles podem cair na porrada entre eles, né? Mas os casais, mas ninguém mata, quer dizer, que tá em terapia, ninguém tá matando ninguém, né? Vamos ficar na brincadeira aqui, mas o contexto social a gente sabe que é mais complicado. Enfim, mas é um recurso que eu uso. E é interessante que eu foco minhas divulgações, até a minha presença em comunidades como terapeuta de transtorno alimentar, porém, assim, é uma área, é um nicho que tem muita absorção, tem muita demanda. Agora, terapia de casal, a demanda é muito, muito, muito grande. Eu falo para meus alunos, num curso de marketing que eu fiz para terapeutas, também falo, uma das coisas mais importantes e que facilitam muito para um terapeuta que está começando ou que tem dificuldade de captação de clientes é trabalhar com nicho, né? E no meu curso de marketing para terapeutas, eu não
induzir as pessoas a escolherem um nicho, porque eu queria que elas desenvolvessem o próprio raciocínio para escolher o seu nicho. Mas se eu fosse sugerir um nicho, seria terapia de casal, porque é mato demais. Eu sempre falei que terapia de transtornos alimentares era mato de tanto cliente que aparece, mas terapia de casal é absurdo. Uma vez que você se expõe na internet dizendo que você é terapeuta de casal, você rejeita cliente, você cobra caro, você para a campanha. Minhas campanhas são todas baseadas em anúncio no Google, que leva para uma página que estimula a pessoa a entrar em contato comigo. Meus anúncios são esses. Meu investimento é esse. Não fico fazendo dancinha, né, apontando videozinho no Instagram, aquela coisa, né? Ah, paz, tranquilidade. Eu não faço nada disso, né? Às vezes eu pego algumas coisas e jogo lá no meu Instagram só para ver se movimenta alguma coisa, mas eu tenho uma preguiça absurda. E eu capto assim, ponho lá, eu ativo meu anúncio do Google, dá uma semana, contato, 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 contato. E o meu contato é muito restritivo. Ó, então meu filho tá de férias, tá? Então ele vai aparecer aqui de vez em quando, tá? Né, molecão? Tem 6 anos aí ele não vai respeitar esse meu sigilo. Tá bravo porque um amigo dele voltou para casa. Ó, o papai tá dando aula aqui, tá bom, filho? Já sabe, quando eu falar assim. Mas vamos lá. A demanda é muito alta. É muito alta. O meu anúncio de... Não sei se vocês manjam como é que é anúncio de Google Ads, mas você tem como até limitar por faixa etária, por região, por renda, né? Assim, faz parte de 50% da maior renda do país, faz parte de 30% da maior renda do país, aliás, da região que você está pedindo, né? Os meus anúncios de casais, eles são mais restritivos, em termos de faixa etária, em termos de região, em termos de renda familiar, porque mesmo restringindo, vem muito contato, certo? A gente estava conversando aqui antes, né, e algumas pessoas estavam falando, tá chegando demanda aqui para mim, tá chegando demanda. E assim, chegando porque vocês não falaram, eu sou terapeuta de casal. O dia que vocês começarem a falar, segura o tchan, cobra caro, tá? E essa ideia do cobrar caro pelo nosso trabalho, né? É cobrar aquele que a gente acha que é justo, né? Eu não tenho medo dos valores que eu cobro dos meus clientes. Cobro bem mais do que terapia de transtorno alimentar. Só que transtorno alimentar, gente, é minha sina, é minha paixão. Eu acho que eu estou fazendo uma diferença no mundo. É um ativismo meu, por isso que é meu foco principal de atuação, tá? Eu montei, gente, eu também virei o doidão da inteligência artificial, tá? Então, eu gerei um conteúdo e pedi para a inteligência artificial gerar apresentação para a gente aqui. Então, eu vou usar essa apresentação aqui para vocês verem alguns números e até para me ajudar a lembrar do conteúdo que eu quero mostrar para vocês, né, a respeito das abordagens, tá? Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu primeiro iniciar a apresentação. Então, como ela foi gerada por inteligência artificial, pode haver alguma coisa que eu corrijo na hora. Diga lá, Fernando. Não, só uma pergunta para você antes de começar, Sérgio. Me diz uma coisa, como é a sua abordagem na terapia de casal? Você trabalha com o casal ou trabalha individualmente? Em algum momento você junta eles? A gente chega lá. Primeiro eu vou falar de mercado e depois eu vou falar de terapia. Aí eu vou falar das abordagens e aí a gente entra nesses meandros. Tem pergunta que o pessoal fez do tipo essa, né? No grupo lá perguntaram e se o casal
resolver separar. Sabe, tem umas perguntinhas assim que eu vou responder. Aí eu acho legal a gente chegar nisso aí depois. Primeiro vamos entender o mercado, porque é meio que pelo cronograma que eu montei aqui, beleza? Mas guarda aí, viu? Por favor. Eu sou capaz de esquecer, então guarda aí a pergunta. Bom, gente, aí aqui é para falar sobre oportunidade profissional. Então vou falar sobre dados de mercado, fundamento científico das abordagens, aplicações práticas, os resultados, comparação entre as abordagens. Meu objetivo não é falar mal de abordagem, mas é falar bem das abordagens que eu recomendo, em detrimento de outras, tá? As oportunidades profissionais, tá? Aqui, aí eu usei inteligência artificial para coletar dados para mim. Aí, quem não conhece o Manus, ele faz pesquisa, ele acessa os sites, ele olha, ele acessa os documentos, então não foi alucinado isso aqui, tá? Mostra que em 2023, o IBGE trouxe 440 mil, em uns quebrados, quase 441 mil divórcios. Em 2023, em relação a 2022, teve um acréscimo de 5%, quase 5%, 4,9%. A cada 100 casamentos, 47,4 vira divórcio. Aliás, num ano que tem, a cada 100 casamentos, tem 47 divórcios. É um dado bem grande. 13,8 anos é o tempo médio entre o casamento e o divórcio. São dados bem chamativos, tá? E aqui do lado tem um gráficozinho dos registros, né? O perfil dos casais que buscam a família com um filho, né, que buscam ajuda, né? A família com filho. Então, aquela história, criança segura o casamento. Não é que segura, mas é meio que aquela coisa assim, faz com que eles persistam e eles busquem mais ajuda, tá? A média de faixa etária é 44 anos para homem e 41 anos para mulher, né? O crescimento de busca de terapia triplicou a procura por soluções conjugais de 2020 para cá. Isso são dados, tá? Isso aqui são dados compilados, tá? E da pandemia para cá teve um aumento de 618% de busca por terapia online. Olha como é que ficou absurdo o crescimento. Tá? Então isso aqui mostra, e também tem uma tendência que tem visto que mais homens estão procurando por terapia. E uma coisa que toda vez, assim, que vou dizer assim, me chamou atenção esse ano, tá? Isso é evidência anedótica, tá? Minha experiência. Esse ano, eu acho que a cada 10 contatos, 6,5, 7 eram homens. E eu fiquei impressionado. E a primeira pergunta que eu faço para eles é se a busca dos dois ou você está começando, né? E a maioria dos casos é uma busca dos dois por terapia de casal. Mas nos casos em que fala que está procurando sozinho, a coisa de 90% são os homens. Esse ano está acontecendo isso. Isso não é uma evidência, né, gente? Isso aí é uma minha evidência, é o que a gente chama de evidência anedótica. Até virar uma pesquisa científica, tem alguns estágios aí, alguns degrauzinhos na pirâmide, tá? Fatores culturais que são interessantes vocês entenderem. Uma das coisas, e aí, cuidado, gente, para não parecer machista, sexista em relação a isso, tá? A evolução da autonomia da mulher aumentou o nível, um dos fatores que tem se estudado e avaliado como o aumento de divórcios ou de não casamentos. Porque se olhar décadas atrás, o casamento era visto como um recurso de vida para as mulheres. A mulher, o objetivo da vida dela era casar, a vida dela era casar.
porque aí ela vai ser sustentada. E com essa mudança social que tem tido nas últimas décadas, e quanto mais autonomia que ela tem tido, ela não está disposta a ter qualquer tipo de relação. E como as mulheres tiveram uma evolução social e de entendimento sobre si mesma maior do que a dos homens, os homens hoje estão assim, ué, como é que é? O que está acontecendo? Né? O que é? Não sou eu que mando? Como é que é, né? Estão perdidão assim. E elas estão preferindo não se manter em relações que não são satisfatórias. Isso tem aumentado a demanda. Liberalização dos costumes, mudança de valores tradicionais para mais liberais. Então, hoje, um divorciado não é um problema, né? O estigma social, né? Hoje em dia, e eu acho que vocês que estão atuando mais tempo devem ter percebido que tem diminuído aquele preconceito em relação à terapia. A gente tem visto aquele preconceito assim, terapia é coisa para maluco, para depressivo, para quem tá ruim, para quem é isso, para quem é aquilo. É um gasto secundário. Eu vi que diminuiu muito isso nos últimos anos. E menos, assim, a gente precisa explicar por que terapia é importante, cada vez menos, né? A gente também tem mudanças nos padrões de relacionamento, o casamento está sendo cada vez mais tempo adiado, né? A gente está tendo muita aceitação social e está tendo muito recasamento, ou é de gente que separa e depois casa de novo com a mesma pessoa, ou gente que separa e casa com outra pessoa, né? A questão sobre guarda compartilhada, né? Desde que teve uma premissa no judiciário de que a criança sempre vai ficar com guarda compartilhada, aumentou, né, de 7,5% para 42,3%, de 14 para 23. Isso também é um fator interessante. E também teve uma redução média do casamento de 20 para 23, de 16 para 13,8 anos. A pandemia, gente, vocês não têm noção, a gente falava brincando, mas o que aumentou os conflitos e divórcio, por conta do nível de intensidade de relacionamento, no relacionamento, né, que aquela coisa, tá acostumado a encontrar ficar junto só no final de semana ou à noite. Esse negócio de ficar junto, a gente brincava bastante, né? Vai ter casal que vai se matar aí, né? A gente fazia um monte de piada. Mas teve um aumento muito grande no número de divórcios mesmo, tá? Ou de casais que entraram em conflitos em ciclos muito grandes. Tá? Aí, gente, deixa eu só fazer uma observação, né? Nas outras palestras que eu vou fazer semana que vem, eu vou falar dos conflitos que a gente costuma ver, costuma ter mais, falar de situações, de casos. A gente vai ter uma palestra um pouco mais ligada, né, nos casos mais comuns, mas vocês não impede de vocês perguntarem aqui, tá? Mas o que eu queria mostrar, agora que eu vou começar a falar de abordagem, né, das abordagens, de como é que funciona, qual que é uma grande diferença da terapia individual para a terapia de casal? Eu vejo que a grande diferença da terapia de casal é que, assim, quando a gente está lidando com um indivíduo, a gente está lidando muito com as particularidades dele, com as dificuldades dele, de lidar com as coisas dele como um todo. E você é o indivíduo futebol clube. Você trabalha tudo para aquele indivíduo. Quando você trabalha com casal, você tem as questões individuais, mas o que você está olhando é o casal. Você está olhando o coletivo.
Então, por exemplo, eu comecei a fazer terapia de casal com uma... Aliás, com terapia individual com uma pessoa que tem bulimia, né? E ela tinha muito problema no casamento. Muito problema no casamento, que era um dos fatores que eram motivadores de desregulação emocional. No fim das contas, hoje, eu sou terapeuta de casal deles e terapeuta individual dela. Eu não consigo lidar com o transtorno alimentar sem ser terapia individual. Pelo nível de peculiaridades, de profundidade que a gente tem que lidar na terapia. Agora, quando a gente está falando de questões menos intensas do que um transtorno alimentar, vamos falar de ansiedade, ou de, às vezes até de alguns comportamentos mais difíceis, como toque, até borderline mesmo, a gente consegue fazer inserções individuais. Mas o objetivo, o que é? É diante das diferenças, a gente ter congruência. Não é tanto a gente buscar resolver os problemas individuais, a não ser que ele influencie demais nesse coletivo. Outra coisa também é que o objetivo de uma terapia de casal não é manter eles casados, não é manter o namoro, é fazer com que a relação entre eles seja saudável. Já respondendo uma pergunta que fizeram no grupo, quer ver, eu vou pegar aqui, para pegar exatamente a pergunta que fizeram lá. Perdão, gente, aqui Brasília tá uma seca que a garganta não dá conta, não. Como saber quando a melhor solução é a separação? Você não vai saber. Não é você que tem que saber, né? Na verdade, o seu objetivo é fazer com que esse cruzamento dos dois seja saudável, seja bom, seja agradável. E até que seja assim, não, a gente vai se separar mesmo, mas se separa numa boa. É claro que, no fim das contas, todo mundo que busca terapia de casal, ela busca resgatar a relação, né? E a gente meio que vai trabalhando nessa linha, né? Mas a ideia não é essa. O processo terapêutico não leva para isso, sabe? Não leva esse objetivo não é tão assim, manter relacionamento. Não, bom relacionamento. Qual o sabor desse relacionamento? Casado, separado, namorando, né? Fernando, você levantou a mão, diga lá. É isso, Sérgio. É porque eu sempre explico isso para os meus clientes, né? Que a terapia de casal é diferente do encontro de casais. Quem tem a finalidade de salvar casamento é um encontro de casais, que normalmente é patrocinado pelas igrejas, ou católica, ou evangélica, enfim. Quer salvar casamento? Eu sempre brinco, inclusive, dizendo assim: olha, quer salvar casamento? Então você procura lá o encontro de casais. Porque a terapia de casal é para que o casal se sinta bem, independente de como eles estejam. Entende? Vou dizer para você que nenhuma experiência minha, nenhuma, o casal se separou bem. Todos eles, na verdade, se reconectaram como casal. E é meio que, vamos dizer assim, vou dizer óbvio, mas vamos dizer assim, é um casal que eles querem resgatar a relação, eles querem se manter juntos, e a gente está num processo em que a gente vai restabelecer conexão, a gente vai ter técnicas e processos de restabelecer conexão, de ajustar comunicação, de quebra de ciclos, né?
ciclos de briga, de discussão, de maior entendimento um do outro, de maior compreensão mútua. Então, é meio que a consequência. É que tá. O casal ficar junto é uma consequência mais natural, mas não é o objetivo. Porque se você ficar nessa de objetivo, você meio que vai ficar ficar resolvendo treta. Você vai ficar naquela, não, mas é assim. Sabe, você vai ficar de intermediário, de juiz, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas é claro, se você faz um processo que restabelece conexão, que restabelece comunicação, que faz uma compreensão mútua maior, um maior nível de trabalho empático, muito grande. Tem um trabalho de aprendizado de conexão empática muito potente em terapia de casal, que se você não. Que isso acaba reestabelecendo uma relação. Só que essa reconexão, a palavra que a gente mais usa é reconexão, mas na verdade não é reconexão, é uma nova conexão, né? Porque eles criam um novo meio de viver juntos, né? A gente fala de brigas, discussão, traição. O que a gente é muito fácil de perceber em relações de casal? Eles entram em ciclos em que eles não conseguem sair, né? Então, assim, é uma situação que ativa uma pessoa, essa pessoa se desestabiliza emocionalmente, que essa desestabilização emocional desestabiliza o outro, que desestabiliza e fica naquele ciclo que um fica retroalimentando a desestabilidade emocional do outro e fica naquela. Pode escalar para níveis de agressividade ou pode escalar de ficar no nível depressivo. Mas sempre é um ciclo. Sempre é um ciclo que um começa e o outro continua. Só que, como está girando há muito tempo, né, nem procurar pelo em ovo, é procurar quem foi que deu o primeiro empurrão na roda. E também é uma grande bobagem procurar quem deu o primeiro empurrão na roda, né? Então, de maneira geral, se a gente olhar as temáticas que eu vou trazer numa próxima palestra, as temáticas que motivam, que geram conflitos, né? Aí vamos lá, traição, desconfiança, ciúme, agressividade, falta de comunicação, desconexão emocional, desconexão sexual, todas elas, no fim das contas, estão, na verdade, são sabores de ciclos, mas todas elas são ciclos, né? E aí, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Deixa eu só. Quem já ouviu falar, eu vou falar das abordagens. De que o papo é relativamente introdutório, zão, tá? Cadê, gente? Ah, tá. Quem já ouviu falar de terapia dos esquemas? Tá, Fernando já ouviu, Marlene já ouviu. Quem já estudou terapia dos esquemas? Fernando, beleza. Gente, vamos entender o que terapia dos esquemas é chamada de terceira onda, que está uma abordagem dentro da terceira onda do, da, da linha cognitiva comportamental, certo? Eu não gosto muito desses nomes assim, terceira onda, tal. O que acontece? Ela é uma terapia que tem uma origem integrativa, certo? Que é o que ela pegou conceitos, entendimentos de outras linhas
Então, pegou a parte da teoria do afeto, pegou terapia cognitivo-comportamental, pegou Gestalt, viu, Walter? Tem um quê de humanista carl-rogeriana muito grande, né? E aí esse Jeffrey Young, né? Ele desenvolveu essa linha de terapia dos esquemas e foi principalmente para lidar. Eu acho que começou com a parte borderline, tá? Eu posso estar equivocado aqui, então só vamos pegar como exemplo aqui, mas era para pegar algo. Qual que era a história? Era que meio assim, o Jeffrey Young, TCC, e aí ele viu que tinha coisas que ele não conseguia trabalhar, que eram coisas que estavam muito enraizadas, né? Aí a galera da psicanálise gosta das coisas da infância, tal, né? Coisas que vêm lá do comecinho, né? E sim coisas que são muito enraizadas, mas aí dentro de uma visão comportamental, mais behaviorista até, que é aquela coisa assim, seguindo a teoria do afeto, vamos dizer assim, em resumo, o que ele fala? Que a gente tem fazer uma analogia, a gente tem uma mochila emocional da nossa história, e que, de vez em quando, o ambiente estimula determinados esquemas da nossa vida. Que aí a gente tira da mochila e começa a usar, põe esse óculos desse esquema e começa a enxergar o mundo dentro dessa visão desse esquema. O que é um esquema? Dentro da teoria do apego, não vou entrar, explicar a teoria do apego assim profundamente, mas assim, dentro da teoria do apego, o que é? Toda criança, quando pequena, ela tem milhares de carências. E carências naturais. Nós somos os animais que ficam mais tempo dependentes dos nossos, dos nossos pais, né? Tanto é que no começo, se não derem comida pra gente morre, né? A gente demora muito tempo para começar a andar, a se comunicar, a interagir. E até a adolescência, nós somos extremamente dependentes. E aí o que acontece? E isso não é dizer que pai é sacana, pai é malvado, pai e mãe, eles são irresponsáveis. Não, nada disso. Aqui cada um vai nos educar e suprir nossas carências de acordo com as capacidades deles. E nós vamos sentir que as nossas carências foram supridas ou não de acordo com quem nós somos, com a nossa individualidade. Certo? Carências. E carências de todo tipo. Biológicas, físicas, emocionais, comportamentais. Perdão, gente. E aí, os nossos esquemas, nós criamos os nossos esquemas. E aí, os esquemas que nós tratamos na terapia dos esquemas são os que a gente chama de esquemas iniciais desadaptativos. Quando a gente está em terapia cognitiva, em TCC, em behaviorismo, a gente fala muito em disfuncional, né? O disfuncional da terapia dos esquemas é o esquema inicial desadaptativo. O que é? Ao recebermos algum estímulo do mundo, estímulo do ambiente, seja com as pessoas, que sejam de situações, que ativam esses esquemas iniciais desadaptativos, que eu vou chamar só de esquema, tá? Porque falar esquema inicial desadaptativo, pelo amor de Deus. E desadaptativo é um teste de dicção, né? Fala desadaptativo para ver que não é fácil. Tá? Aí, esse esquema ativa. E quando ele ativa, ele é um esquema que veio, esquema inicial, ele veio da sua infância. Você está tão condicionado a responder do mesmo jeito que você nem percebe. Ele tem uma origem baseada numa carência que você teve na infância,
que você desenvolveu esse esquema para conseguir viver diante dessa carência, só que como você sempre foi se comportando assim desde criança, você é um adulto que ainda tem respostas infantis. Tá fazendo sentido? Tô tentando resumir um negócio complexo, gente, tá? Aí aqui tem até, por exemplo, esse quadro aqui que tá aparecendo no slide não tem muito a ver, não, tá? Assim, tem coisa aqui, mas é um recorte de descrição de esquema. Isso aí foi a inteligência artificial que fez para mim e fez errado. Ó, frase do Jeffrey Young. Esquemas são padrões emocionais e cognitivos autoderrotistas que começam em nosso desenvolvimento precoce e se repetem ao longo da vida. Antes de eu falar especificamente dos esquemas, eu vou dar um exemplo de um esquema ativado. Vamos supor, vamos pegar um exemplo assim bem esdrúxulo. Uma pessoa tinha o pai que viajava demais a trabalho e sempre tinha ausência, e a pessoa, toda vez que o pai chegava, oi, tudo bem, vai ficar feliz, e no dia seguinte o pai ia embora, a pessoa ficava, aí não tem até aquelas coisas, fica com febre, né, quando tá com saudade, e essa pessoa sofria demais. Ela, para conseguir viver diante dessa carência, ela desenvolveu o esquema de abandono. É chamado esquema de abandono. Nesse esquema de abandono, ela pode ter, ela tem um modo esquemático. O que é? Quando o esquema ativa, ela recebeu um estímulo, o esquema ativou, ela tem um jeito de agir. Esse jeito de agir, ela pode ficar agressiva, ela pode ficar reclusa, ela pode esconder emoções, ou ela pode exagerar emoções. Existe o modo esquemático dela. Tá certo? Só que o que acontece? Começou na infância. E aí, é condicionamento clássico. Condicionamento clássico do behaviorismo. A pessoa aprendeu a lidar com isso. E aí ela não tem consciência de que, às vezes, algum tipo de situação ativa esse esquema de abandono dela e ela começa a reagir com o modo esquemático que ela sempre agiu. Como é que a gente chama esse modo esquemático? Da criança abandonada. Por favor, não vamos entrar naquele papo de criança interior, não, tá? Não é isso. Então, assim, ela tem um esquema de abandono e o modo esquemático dela é da criança abandonada que faz assim, assim, assado. O que a gente faz na terapia dos esquemas? A gente faz um trabalho, e você vê que a gente está falando de coisa que veio desde a infância, que é um processo que está tão automatizado que está muito inconsciente, né? Aí a gente está falando de o processo que a gente tem que fazer é, primeiro, conscientização, percepção, entendimento de quando esse esquema ativa, e aí a gente faz o trabalho de quê? De reparentalização. Que é o nome na terapia dos esquemas é reparentalização limitada. Por que reparentalização limitada? Porque a pessoa não é a criança mais, ela já está condicionada e você não é pai dela, nem mãe. Então, você vai... O esquema, ele não deixa de existir. É que nem vão olhar lá neuroplasticidade, lei de Hebb, behaviorismo, Pavlov, cachorrinho, junta tudo isso aí, né? O esquema não some. O esquema está lá. Só que onde que a gente consegue atuar? No modo esquemático. Então ela vai deixar de ser o modo esquemático da criança abandonada para a gente desenvolver o modo esquemático do adulto saudável. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí, aqui tá aqui, né? Os esquemas são como filtros emocionais. Por que filtro emocional? É aquilo que você põe, quando você está com o esquema ativado, você põe essa lente na sua frente e você começa a enxergar o mundo dentro da sua visão de esquema. Os esquemas podem ser mais intensos ou menos intensos. Diante aí, entenderam até aí? Tranquilão? Numa boa? Beleza. E aí, eu gosto de explicar assim, para depois explicar uma coisa. Os esquemas de Jeffrey Young são 18 esquemas. Eu, quando olhei a terapia dos esquemas, eu fui preconceituoso pra caramba por conta disso, tá?
Então eu já vou falar o meu preconceito e falar porque é outro barato. Tem 18 classificações de esquemas iniciais desadaptativos. Então a gente tem 18 categorias de problemas, certo? Não são coisas que definem a pessoa. Não é aquela coisa assim, a pessoa é sanguínea, né? Tem aquele negócio, né? A pessoa é sanguínea, a pessoa é isso, a pessoa que não coloca a pessoa numa caixinha. Mas é um nomezinho, que nem o esquema de abandono, é um nomezinho que a gente dá para algo que é próximo do que ela sente. E também não define ela como pessoa, porque o que a gente está tratando são os esquemas iniciais desadaptativos, mas ela tem esquemas adaptativos. A gente não está lidando com eles. E a gente trata, existe um teste, tá? Que tem esse teste bem daqueles, bem chatão, 90 perguntas ou 120 perguntas para você definir quais são os esquemas iniciais desadaptativos. Até o negócio é tão chato de corrigir que eu criei um sistema para isso. Hoje em dia a pessoa preenche lá no sitezinho, pum, fica tudo lindo, maravilhoso, né? E aí essas pontuações mostram a intensidade dos esquemas, né? Não quer dizer que é a frequência, porque depende do ambiente para estimular, e mostra quais que devem ter atenção psicoterapêutica. Ela é direcionada, ela é profunda, ela não é tão rápida, mas ela meio que... Vou usar um termo muito comum nesse meio da hipnose, vai na raiz do problema, né? Mas, cuidado, gente. Não é aquela coisa que você resolve a raiz, é tudo um castelo de cartas que se resolve. Mas, assim, esse teste e esses nomes dos esquemas, eu digo que é um pontapé inicial muito legal para a terapia, porque você tem uma percepção inicial de como os problemas dela são, da pessoa, do indivíduo, é estimulado a acontecer. Então dá uma diretriz. Eu digo que assim, ó, agora a gente está vendo os esquemas do livro, tá? Daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai entender o seu esquema. Porque aí a pessoa às vezes tem 3 esquemas predominantes, e aí um esquema conversa com o outro, e aí, ó, é o esquema do fulaninho. É assim que eu penso, tá? Até aí terapia dos esquemas legal. E o que é legal? Aí o povo começou a estudar esse negócio bastante sobre terapia dos esquemas, e era sempre para essas questões mais difíceis, em que às vezes a TCC você ficava empurrando e não desenvolvia, né? A TCC, ela, por exemplo, ela tem muita dificuldade para lidar com borderline, por exemplo. Então, por isso que eu estou achando que tem a ver com borderline. E o borderline tem muitas questões comportamentais que vêm muito da infância, ou que vem desde a infância, que foi treinado desde a infância, né? E tem tido bastante sucesso. Questões em que eram muito difíceis de desengatar na terapia, conseguia. Mas, olha só, a terapia dos esquemas, quando a gente está falando individual, ela não é para ser usada o tempo todo. Ela não é uma abordagem que você diz assim, a minha abordagem é terapia dos esquemas. Então, você só lida com bucha, entendeu? Você só lida com coisa que está muito enraizada. Você só lida com coisa que, às vezes, não é uma terapia assim que você, às vezes, um insight faz a pessoa mudar o comportamento. Não é uma terapia para trazer que o insight é tão importante. Tem terapia que, poxa, se você tem processos que você faz com uma pessoa que um insight muda a vida da pessoa de um dia para o outro. Por isso que às vezes a gente vê sessões de hipnose que de um dia para o outro a pessoa, bum, melhorou para caramba.
né? Mas aí, olha só que interessante. Começaram a ver que esse processo terapêutico da terapia dos esquemas para casais, vocês lembram que eu falei que é diferente o processo, diferente. A gente não está lidando tanto com individualidade, mas a gente está lidando com a visão coletiva e a gente está lidando com ciclos. Olha que sacada. Diante da visão, da ótica da terapia dos esquemas, o que são os ciclos? É um ativando o esquema do outro. E daí, se você consegue quebrar os esquemas desadaptativos um do outro, você quebra o ciclo e você consegue trabalhar a desescalada emocional, desescalada de ter maior nível de entendimento sobre o outro. E o processo terapêutico na terapia dos esquemas para casais é mais ou menos assim, estou falando bem resumidão, né, gente? Pelo amor de Deus. É mais ou menos assim, ó, os esquemas do parceiro A são esses. Os esquemas do parceiro B são esses. Vamos, os dois, perceber os seus próprios esquemas e perceber os esquemas do outro. Vamos perceber quando é que acontece? Vamos perceber como é que a pessoa reage? E daí, a gente faz com que comece a olhar e entender melhor por que a pessoa reage de determinado jeito. E aí ela começa a ter uma outra perspectiva das conversas. E no processo terapêutico, a gente começa a reparentalizar os esquemas um do outro. Só que a gente vai fazendo isso junto. E aí começa a acontecer uma coisa que é um barato. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, me pergunta depois. Que é um barato, que é o quê? A terapia, o terapeuta é o guia, é o que direciona, tal, mas a pessoa não tem um trabalho de mudança individual. É um trabalho de que um está ajudando o outro na evolução, na melhora, na reparentalização dos esquemas iniciais desadaptativos. Olha que barato isso aí. Então, uma terapia de dupla, onde um ajuda o outro. Isso é uma consequência do processo, tá? Não quer dizer que os dois estão se odiando lá, um tacando pedra um no outro, não quer dizer que vai começar assim, não. Né? No começo é muito aquela coisa assim, mas ele, mas ela, mas ele, assim, sabe? Então, tem um processo, e aí tem uma outra abordagem que eu vou falar que aí eu trabalho em conjunto com essas duas, às vezes eu trabalho só com a próxima, que é focada nas emoções. Às vezes eu trabalho só com ela, que ela é fantástica. Mas essa é quando a coisa está mais difícil, não está caminhando, está emperrado, sabe? Gente, tem uma cliente, vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu mandar aqui para vocês verem aqui. Que aí eu fico falando dos esquemas, dos esquemas, dos esquemas. Ela criou um stick no WhatsApp, que toda vez que começa a ter alguma coisa com o marido e tal, aí ela manda isso aqui para ele, ó. Minha carinha aqui, não sei se dá para ver. Tá embaçado. Minha carinha aqui. E aí o texto está escrito assim: você vai ativar meus esquemas. Né? E aí já dá uma quebrada, sabe? No começo da terapia, por exemplo, começa a ter acusação. Tá vendo como é que você ativa os meus esquemas? Aí faz parte do processo. Não é acusação. Você não tem que acusar. Você tem que aceitar o esquema do outro. Tem que acolher o esquema do outro.
para a gente conseguir fazer a reparentalização. Enfim, essa terapia dos esquemas ela é muito legal. Ela tem sido cada vez mais padrão, assim, indicada para terapia de casal. Ela tem todo um processo muito legal de terapia para trabalhar na terapia nos entendimentos. Vale dizer, ela é uma abordagem, sim. Ela tem uma origem integrativa, qual não é, né? É que nem religião, né? Toda religião ela é sincrética. Ela começou de um sincretismo, né? E toda abordagem acaba às vezes vindo de alguma integração, né? Então, hoje ela é uma abordagem própria, única, baseada na linha cognitivo-comportamental humanista. Tá? Antes de eu ir para a próxima abordagem, alguém tem algum comentário? Beleza. Vamos aqui. Opa, cadê? Tá. Para a próxima. A outra. Tá. Falando mais um pouquinho. Né? O que ela ajuda? Ela transforma muito a comunicação, deixando a comunicação mais clara, porque eles aprendem as necessidades um do outro. Então, quando você entende melhor o outro, você consegue ter uma melhor comunicação. Ou você tem a quebra dos conflitos, os tal dos ciclos repetitivos, né? A pessoa passa a ter um maior conhecimento, autoconhecimento, aumenta o crescimento individual e do casal. É muito legal, porque as pessoas, a consequência é coletiva e individual. O que a gente pode diferenciar que é positivo para casais, né? Quem já me acompanha sabe que eu não sou um crítico de abordagens da psicologia, eu tenho preferências, né? Então, assim, vai na raiz do problema, não vai ficar só focado em sintoma, mas vai nas causas profundas mesmo, né? Trabalha com emoções e pensamentos, que vai integrando aquele papo do racional e emocional, né? Esse texto aqui, você vê que foi feito pela inteligência artificial, né? Foca no desenvolvimento, cada pessoa se torna mais madura emocionalmente, né? E os resultados são muito duradouros. Resultado duradouro é uma coisa que a gente vê pouco se falando, né? Sim, problemas voltam. Sim, os resultados, às vezes, uma terapia, às vezes a pessoa fez uma terapia para um problema, 5 anos depois ela volta. Sim, existe isso, né? Agora, quanto mais eficaz, dependendo do tipo de abordagem, o nível de durabilidade do resultado da terapia e de recaída ou de retorno fica menor. Para casais, é bem baixo, tá? A terapia dos esquemas. Terapia focada nas emoções e hoje, quando eu escuto FT, eu penso naquele negócio dos toquezinhos, né, que o pessoal faz. Mas antes, o FT, para mim, era terapia focada nas emoções. O pessoal chama FT, que é Emotional Focus, ou Focus Therapy, que é parecida essa abordagem, tá? Então, a FT que estamos falando aqui é a terapia focada nas emoções, não é a terapia do tapping, tá? Que fica tocando em pontos, não. É terapia focada nas emoções. Essa terapia focada nas emoções, ela foi desenvolvida por Sue Johnson e ela também é focada, tem muito vínculo com a teoria do apego, que quer ver? Assim, ó, vamos lá, vem aqui. Ela é, de maneira metafórica, né? Ela é baseada na teoria a dança emocional. Todo casal tem uma dança emocional, passos que se repetem sem perceber, e aí a terapia focada nas emoções ensina uma nova coreografia, né? Ela é baseada na teoria do apego, onde que foca como nos conectamos emocionalmente com quem amamos, criando vínculos seguros, né? E ela é mais ela tem, na terapia de casal, ela é mais antiga, mais estudada,
e com mais eficácia comprovada do que até as outras terapias que são direcionadas para casais e a terapia dos esquemas que eu acabei de falar. O que é uma coisa interessante? É entender o que a terapia focada nas emoções faz é que a relação é trazer um entendimento que a relação desse casal precisa ser uma relação de vulnerabilidade, onde ambos precisam ser autênticos com as suas emoções, onde ambos precisam aceitar e acolher a emoção do outro. Então, é sempre uma premissa acolher a emoção do outro, né? Então, é como se a pessoa pudesse ser quem ela realmente é, somente no outro. E aí a terapia focada nas emoções, a terapia focada nas emoções, ela foca nisso, em construção desse espaço de vulnerabilidade, que aqui está chamando de porto seguro emocional, mas eu gosto de chamar de espaço de vulnerabilidade. E existem, sim, várias pesquisas que nós, como seres humanos, nós dependemos não, mas nós precisamos de companhia. Nós precisamos de uma companhia próxima. Nós precisamos de uma companhia íntima, onde nós possamos ser vulneráveis. O que vem a ser isso aí? Só um momentinho, por favor. Só um momentinho aqui, gente. Preciso... Meu filho e barulhos aqui. Mas vamos lá. Nós, assim, relacionamentos. Aliás, fizeram pesquisa assim, de pessoas que eram solteiras, que viviam sozinhas, em sociedade e tal, e pessoas que tinham bom relacionamento e pessoas que tinham relacionamento ruim. Mostrou melhor qualidade na saúde dessas pessoas em vários fatores. Aí entra a questão cardíaca, a questão sistema imunológico, várias questões. Não só naquela questão do fator que eram pessoas mais felizes, eram pessoas mais saudáveis, até por conta de maior produção de determinados tipos de hormônios. O que acontece? A gente hoje vive numa sociedade em que a gente tem muitas frases prontas que são rasas e que as pessoas se baseiam nelas. Muitas daquelas coisas do tipo: você não precisa depender de ninguém para viver, para ser feliz. Você não precisa estar com alguém para ser feliz. Realmente, você precisa aprender a ser feliz sozinho. Sim. Você ser autossuficiente emocionalmente, você ser autossuficiente para construir sua própria felicidade, você ser autossuficiente estando acompanhado ou sozinho, é importante. Mas isso, tem muitas pessoas que escutam isso e acabam desvalorizando a importância de estar com alguém, de você possuir um espaço de vulnerabilidade, onde você pode ser autêntico com as suas emoções. Onde você ser realmente quem você é. Vocês sabem. Vamos lá, estamos falando com o terapeuta aqui, né? Eu estou aqui falando com vocês, eu não estou sendo 100% quem eu sou. Vocês aqui, olhando para mim, vocês não são 100% quem vocês são. Eu estou aqui com a máscara de palestrante. Não estou? Né? Vocês estão aqui com a máscara de terapeutas. Não é falsidade. Tá pegando um pedaço seu. Agora, em casa, não sozinho, um espaço compartilhado,
de integralidade de quem você é super importante para a gente, faz muito bem. E aí, na terapia focada nas emoções, a gente constrói esse espaço. Eu sei que fica subjetivo aqui, mas daí também o processo terapêutico da terapia focada nas emoções é mais simples, tá? Do que a terapia dos esquemas. E geralmente o processo eu começo mais pela. Eu não vou falar FT, senão vocês vão confundir. Pela terapia focada nas emoções do que pela terapia dos esquemas. Só quando eu vejo que o buraco está mais embaixo que eu vou pela terapia dos esquemas. Eu meio que vou entrelaçando essas duas, sabe? Mas o processo terapêutico dela é relativamente mais simples, tá? Mas em resumo é isso, né? Ela é construir esse porto seguro emocional, esse espaço de vulnerabilidade. A Marlene falou que é justamente por falta desse espaço em companhia do parceiro que muitos se individualizam. Sim. Então, e aí que tá. O espaço de vulnerabilidade coletivo ou em casal, ele é muito bom, ele é muito importante, mas ele não exclui a individualidade. Né? Um colega perguntou no grupo, bem que você falou aí, Marlene, obrigado. Um colega no grupo falou uma questão disso aqui, quer ver? Como ser eu como indivíduo, ter minha individualidade em uma relação a dois? Quis dizer, como manter a individualidade mesmo na relação a dois, pois muitos se separam porque perdem a identidade. Quando você perde a sua identidade, é porque você não estava num espaço seguro. Você não estava sendo autêntico, você não estava sendo vulnerável. Era mais fácil eu ser o outro, ou eu atender o outro. Estar em coletividade, estar em casal, não é se anular. Pelo contrário, é você ser mais você. Então você não, até não sente tanto essa falta dessa luta pela sua individualidade. Né? Você brigar para ser ser quem você é. Você não precisa brigar por isso, você é. Bem filosófico o jeito que eu estou falando aqui, né? Bem, uau, soltão, né? Mas é que realmente é mais difícil explicar a terapia focada na emoção, das emoções sem ser assim, certo? Mas aí é interessante entender o objetivo dela. Vamos aqui. O processo é mais ou menos em 3 etapas. Né? Ela desescala para dança negativa, né? Diminuir essa dança negativa, identificando os ciclos de conflito. Então, perceber quem é o perseguidor, quem é o negador, quem é o evitador. Então, às vezes, por exemplo, tem o perseguidor, aquele que cobra demais. E aí tem o evitador. Aí o que acontece? Quanto mais um cobra, mais o outro evita. E aí vai se separando. O objetivo é desescalar isso. Agora, também existe o caso em que os dois são evitadores. Existe o caso que os dois são cobradores. Né? E existe o caso que os dois são os dois, evitador e cobrador. E aí a gente tem que trabalhar essa coreografia dessa dança para que haja isso. Para que haja ajuste, tá? A reestruturação é criar novos passos emocionais, promovendo interações vulneráveis. Isso. Interações vulneráveis. Então, são dinâmicas que você faz, onde há exposição emocional, onde há aceitação emocional, onde há trabalho empático. E aí, vai trabalhando essa desescalada, né? E no final, você faz um trabalho de consolidação.
O que é muito interessante é a quantidade de casais que chegam falando o papo de: olha, é a nossa última tentativa, viu? Bem desse jeito. Se não der certo isso aí, teve uma que chegou falando assim: olha, você vai ter que ser muito bom, viu, cara? Achei engraçado. Você vai ter que ser muito bom, porque se você conseguir fazer a gente continuar casado, né? É porque você é muito bom mesmo. Aí ela tava brava, né? Tinha acabado de brigar com o marido, né? Tava lá com os esquemas dela ativadaços, tava lá. E eu só pensei assim: não sou eu que tem que ser bom, né? Já passou por essa, né, Marlene? Não sou eu que tenho que ser bom, né? É, eu tenho só que me preocupar em fazer o processo, em ser acolhedor, enfim, né? Os benefícios que a gente vê com a EFT é segurança emocional, um desenvolvimento muito legal da segurança emocional, uma melhor comunicação emocional, né? Recursos para resolução de conflitos e muita renovação de intimidade. Quando o casal está muito complicado, às vezes eu começo pelos esquemas e termino pela EFT. E quando não me parece que algo está tão escalado, eu já vou direto pelo FT. Tá? Até aí, beleza, gente? Comparação entre as abordagens, tá? A TCC, ela é muito forte para modificações de comportamentos, né? E ela tem um foco em pensamentos e comportamentos atuais. O diferencial em relação à terapia dos esquemas é que a terapia dos esquemas ela adiciona trabalho com padrões emocionais profundos. Então é como se você pegasse a TCC e adicionasse esse trabalho com padrões emocionais profundos, que nem são percebidos, mas são muito sentidos. Tá? Então é o que a gente pode dizer que é uma vantagem. Em relação, por isso que eu prefiro trabalhar com os esquemas, tá? E aliado com a FT, tá? Se a gente olhar, o pessoal tem muita a terapia sistêmica familiar, né? Que é interessante porque ela trabalha com a compreensão das dinâmicas familiares, né? Tem um foco em relação ao padrão de interação no sistema familiar, que tem a sua grande utilidade, mas o que eu vejo que a FT, por exemplo, ela é melhor, é que ela integra a teoria do apego para criar vínculos emocionais. Então, uma coisa é você quebrar o sistema, a interação. Outra coisa é você quebrar a interação e trabalhar vínculo emocional. Tá? Porque você também traz resultados também até para a pessoa aprender e criar ferramentas, né? Ela mesma criar ferramentas para ela mesma de recursos emocionais, tá? Numa tabela comparativa, em termos do alcance, né? Se pegar TCC, sistêmica, elas vão lidar com sintomas e comportamentos. A terapia dos esquemas EFT, ela vai lidar com padrões desenvolvimentais e vínculos emocionais. Essa tabela aqui, ela meio que justifica por que eu prefiro, para a terapia de casal, trabalhar com ela, entendeu? Integração. Geralmente é uma dimensão principal e quando a gente está falando de esquemas, ela é multidimensional, cognitivo, emocional, relacional. Em termos de prevenção de problemas, uma é focada as abordagens em geral são focadas na resolução de problema e a esquema EFT é reestruturação preventiva de padrão, tá? A durabilidade, aí a eficácia é variável no longo prazo e isso que a gente está falando de casal, né? Não tem um estudo que define muito bem em relação a TCC e sistêmica. Quando a gente fala de esquemas e EFT, a gente tem visto ótimos follow-ups de mais de 2 anos de estabilidade, vamos dizer assim. Isso em pesquisa psicológica é muito, tá? Durabilidade, a base científica, todas elas têm base científica, sendo que a EFT
ela é a que tem mais base científica em relação à aplicação e sucesso, tá? E cada abordagem tem seu valor e aplicação específica, e a escolha depende das necessidades do casal e da formação do terapeuta, né? É claro que você trabalha com sistêmica familiar, trabalha com TCC, trabalha com Gestalt, trabalha com psicanálise. É claro que dá para trabalhar com o casal, é claro que dá, né? O que eu vejo em relação à terapia dos esquemas e EFT é meio que tiro de sniper, sabe? É meio que assim, quais são os problemas que acontecem no casal? Quais são os problemas que esquemas e EFT trabalha? Aí é meio que eu só consigo olhar elas, sabe? Ah, eu consigo trabalhar com o TCC? Vai ajudar? Vai, claro que vai, né? Mas eu vejo aquela coisa assim, dá um match maior. E não exclui, né, as outras abordagens. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Vantagens de trabalhar com FT, com terapia de casal. A gente tem segurança clínica, porque tem protocolos que são bem estruturados, e vale dizer que, quando eu estou falando de protocolo, eu estou falando de processo terapêutico, eu não estou falando de script, tá? E a gente tem segurança porque tem validação, tem estudo, tem. Então, quando eu perguntei aqui, algumas pessoas não conheciam terapia dos esquemas e não conheciam terapia focada nas emoções. Elas são menos pop mesmo, né? Mas elas são muito abrangentes e tem muita validação científica. Então, isso dá segurança para a gente quando a gente está estudando ela. Os resultados são bem consistentes. O mercado de trabalho tem um dado, gente, que não veio no slide aqui, que eu peguei um monte de dado, estruturei num documento, reli, revi, e aí pedi para gerar os slides, tá? Para ficar bonitinho para vocês. E aí tem um dado que não veio, esse negócio de diferenciação profissional. Sabe qual é a porcentagem de psicólogos que são especializados e se divulgam? Isso de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, que se divulgam como terapeutas de casal? Menos de 2%. Todos, se a gente olhar, todos que estão aqui, exceto com 2 pessoas que entraram aqui e pegaram um bonde andando, né? 3 pessoas que entraram aqui e pegaram um bonde andando e não puderam falar. E teve gente que entrou e saiu aqui também. Perdão. Trabalha com casal também. Quem diz que trabalha com casal também não é terapeuta de casal. Entendeu? Para o mercado. Eu faço terapia para casal também, é diferente. Se você acessar meu site, eu sou terapeuta de casal. Se você acessar meu outro site, eu sou especialista em transtorno alimentar. Entende o que é você ter esse carimbo de você dizer qual que é o seu nicho? Então, a gente olhando os psicólogos, que é onde a gente consegue ter estatística, né? Porque terapeuta é solto, né? No mundo, né? Os terapeutas tudo largado, né? Falando no sentido assim, não tem um conselho para regular a gente, não tem um controle, né? Então, para a gente ter estatística e informação de maneira mais séria. Mas se a gente olhar psicólogo, é menos de, se não me engano, é menos de 2%. No começo, vocês viram o tamanho da demanda? Eu falei números e falei a minha vivência, quando eu divulgo pro nicho. E agora eu estou falando da concorrência. Então, assim, é um público, é um mercado que, eu digo assim, só não tem alguma coisa de focar nisso aí, porque não gosta de trabalhar com o casal, entende? Então eu digo assim, vale a pena demais se especializar, vale a pena, eu recomendo essas abordagens, e
público para dar com pau. Então, e assim, uma das coisas que me motiva a fazer terapia é os resultados, né, gente? Então, assim, eu, eu gosto muito de terapia de transtorno, fazer terapia para transtorno alimentar, porque eu sempre tenho aquela sensação que eu estou salvando uma vida, sabe? Porque a mortalidade é muito alta, enfim. Então, eu sempre acho assim, salvei a vida dessa pessoa. Que eu criei um vínculo terapêutico, tudo, né? E aí eu salvei a vida dessa pessoa. Então, é muito potente para mim. Agora, é tão bom você ver um casal que os dois estão lá de dois braços cruzados, cara fechado nas primeiras sessões, e, e tá com sorriso, com afago, com carinho, sabe? Nas últimas sessões, assim, que estão lá de brincadeirinha, de cutucãozinho, sabe? Eles ficam à vontade de começar a fazer, de fazer demonstração de afeto à sua frente, né? É uma delícia, é uma delícia. Né? Tem um casal que eu tô atendendo, né, que tava, olha, tava rasgado o negócio, tava difícil. E aí tava começando a desengatar, sabe, as questões. E aí eles foram viajar de férias, os dois juntos, sozinhos. Eu falei, nossa, cara, agora ou vai ou racha, né? Aí eles voltaram de mão dada, falando, a gente percebeu isso, sabe aquela coisa do esquema, sabe aquela coisa, nossa, aí sabe assim que você, ô delícia, né? Então é muito, dá uma satisfação muito grande. Financeiramente, é ótimo. Você tem um pouco mais de trabalho? Tem, porque a sessão de. Quem tem um hábito de sessão de 50 minutos sabe que 50 minutos com um casal não dá tanto. Vai passar 1h10, 1h15, né? A sessão, um pouco mais. Mas, vá de regra, você cobra o dobro. Vá de regra, você cobra o dobro. Ah, não, não cobra o dobro. Tá, você cobra quase o dobro. Ah, eu cobro. Vamos pegar um número redondo para ficar fácil de fazer conta, né? Ah, eu cobro R$ 100 a sessão. Estou dando exemplo. Eu não, mas estou dando exemplo para ficar fácil a conta. O Fernando fez, eu não. Mas estou falando um exemplo, porque se eu falo, botar, eu cobro 350, né? Eu não vou fazer conta aqui, não. Eu cobro, vamos lá, cobra R$ 100 a sessão. De casal, teoricamente 200. Não, não vou cobrar 200, vou cobrar 190. Entendeu? E o tempo, não. O mesmo tempo, um pouco mais. Mas tá, vamos dizer assim, a mesma hora, quase o dobro. Porque já é entendido, pô, você está atendendo dois. A pessoa que chega até você já tem esse entendimento. Você está atendendo dois. Né? Então, assim, o meu entendimento de que só há duas justificativas para não se expor na sociedade como terapeuta de casal. Insegurança por não ter, de repente, um conhecimento para trabalhar com isso. E para se dizer, eu sou terapeuta de casal, eu atendo casais, se divulgar como isso, ou porque não gosta. Não, não, não quero lidar com treta de casal, não. Tem dificuldade, tá, gente? Por exemplo, maridos abusadores, maridos machistas. Eu vou falar, geralmente são os maridos mesmo, tá? Que tem esses problemas. Situação de traição. E aí? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com essa imparcialidade? Porque você não é juiz. O terapeuta não é juiz, que vai dizer, traiu, né? Ô, fez merda. Se você falar isso, você toma partido, estragou sua terapia. Então, aí narcisismo, né? Aí quando a gente entra na terapia focada nas emoções, esses termos, como narcisismo, caem por água. Você não olha mais a pessoa como narcisista.
Você acolhe a emoção dela. Você, como terapeuta, também tem que entrar nessa onda. Sabe? Você tem que aceitar, porque ela. Aí é uma coisa carrogeriana até. Que é o quê? Ela tem um porquê de estar se sentindo, agindo dessa forma. Só que esse porquê está inadequado. Então vamos usar esse porquê de maneira adequada? Entende? Enfim, essa viagem aí. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui para trazer. Vantagem para o cliente, confia, a gente, por ter base na ciência, né? Confia no processo, traz mudança duradouras, o crescimento é real, vínculos emocionais renovados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí, síntese, eu vou pular. Aqui, ó, tem até aqui a base das informações que eu peguei. IBGE, Ministério da Saúde, lá no SUS, que também tem a estatística lá de aumento de atendimento psicológico. Aí tem aqui o Yang, que é o cara do terapia dos esquemas, o Johnson. Enfim, aqui alguns materiais que eu usei. Aqui tem os meus contatos, mas se vocês quiserem é só procurar Sérgio, sobrenome estranho, lá nos grupos que vocês me encontraram, tá? Deixa eu aqui parar o compartilhamento. Gente, espaço aberto para dúvidas, perguntas, comentários. Beijo, tchau, boa noite. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou parar a gravação para que todo mundo fique à vontade, tá bom? E eu vou botar no YouTube. Alguém aqui tem alguma restrição em relação a isso? 3, como diria o grande hipnotista, 3, 2, 1, acabou o processo. Então eu vou finalizar aqui a gravação. E para quem está vendo no YouTube, sabe aquela parada de dar um like, né, seguir o canal, é aquele tipo de coisa assim, tipo, pô, cara, o cara tá aqui mais de hora falando, né, custa nada, né? É uma coisa que ajuda e agradeço, tá bom? Finalizando a gravação agora.